Boa noite. Mais uma vez estamos aqui tentando se reunir, né? Para poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Então sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Saudades continuam de todos os irmãos. Orando para que o mais breve possível nós possamos estar novamente juntos, podendo, de fato, como a gente falou hoje de manhã, né? Prestar um culto a Deus, um culto congregacional, com todos os irmãos juntos, reunidos. Eu realmente não vejo a hora disso poder acontecer. Mas até lá nós agradecemos a Deus pela tecnologia e ainda que não substitua, nós somos gratos a Deus por estarmos de alguma maneira juntos, podendo compartilhar a sua palavra. Antes de nós entrarmos no texto de hoje, que vai ser o texto de João, então você já pode ir até abrindo a sua Bíblia lá para João, mas antes de nós entrarmos no texto de hoje, gostaria de deixar mais um hino com os irmãos, um hino também do Voz de Melodia, Voz de Melodia não, perdão, Hinos de Louvor, segunda edição, e agora o número 17, Hinos de Louvor, segunda edição, número 17, a música chama Junto ao Meu Deus. Duas estrofes. A primeira diz assim: Faz-me tua presença ver, ó Rei da Glória, aqui. Meus sonhos, atos e temores, tu conheces, sim. Não posso eu fugir, nem trevas vão o mal cobrir. Oh, como posso te trair, se perto estás, meu Deus, de mim? Junto ao meu Deus, o vil mundo longe está. Junto ao meu Deus, todo medo fugirá. Junto ao meu Deus, como posso desviar-me? No altar vou colocar-me. Meu Deus bem perto está. Depois a segunda estrofe diz: Faz-me tua presença ver, sozinho estou aqui. As dores, provas, mesmo ocultas, tu conheces, sim. Não posso enxergar que a tua mão vai me guiar. Por que não posso confiar, se perto estás, meu Deus, de mim? Junto ao meu Deus, o vil mundo longe está. Junto ao meu Deus, todo medo fugirá. Junto ao meu Deus, como posso desviar-me? No altar vou colocar-me. Meu Deus, bem perto está. Nós possamos também nos lembrar dessa verdade. Deus está sempre perto de nós. E basta nós o buscarmos, que Ele estará sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia para o livro de João, o quarto evangelho, o evangelho do apóstolo João. E nós vamos dar uma olhada em alguns versículos essa noite, especialmente aí dos versículos 60 até o 71. Então, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 60 ao 71. E nós lemos assim na palavra de Deus: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se
pelo Pai não lhe for concedido. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus nesse momento. Querido Deus, agradecemos ao Senhor pela sua palavra viva e eficaz. Agradecemos porque temos o privilégio de poder abrir a sua palavra e compartilhá-la. Nós pedimos agora, Pai, que o Senhor esteja nos orientando e que o Senhor esteja nos capacitando a não apenas entendê-la, mas aplicá-la nas nossas vidas. Que o Senhor esteja usando, Pai, o Teu Santo Espírito para que fale aos nossos corações, aponte as áreas de nossa vida que nós temos falhado e que nós precisamos melhorar. E que o Senhor esteja nos iluminando, mente e coração, para sermos servos fiéis ao Senhor. É isso que eu rogo no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Esqueci de dar um recado antes. Lembra de tirar aquilo que pode te atrapalhar nesse momento, né? Tenta ter o máximo de concentração agora na palavra de Deus. Então, não fica levantando, esquece as coisas ao seu redor. Em casa é mais difícil, né, de manter isso. Prende o cachorro, tira o papagaio da sala, tenta se manter o máximo possível concentrado agora nesse momento. Tá? Mas vamos lá para João, capítulo 6, o texto que nós já lemos. Cristo já tinha, obviamente, começado seu ministério terreno. Ele já tinha até uma certa fama, ele já tinha muitos discípulos, a palavra diz, muitos seguidores, além dos 12. Ele já tinha feito inúmeros milagres, ele já era conhecido e muita gente estava seguindo a Cristo, muita gente estava atrás de Cristo, ouvindo o que Cristo falava e indo aonde Cristo ia. Mas o problema é que nem sempre quando a gente ouve na palavra, quando a gente lê na palavra de Deus a palavra discípulos, isso quer dizer uma pessoa realmente salva, uma pessoa realmente comprometida com aquilo que Cristo estava falando. Na verdade, existem aí 3 usos, pelo menos 3 usos da palavra discípulo no original, que nós podemos encontrar na palavra de Deus. O primeiro uso da palavra discípulo se refere a descrentes, ou seja, pessoas que não criam realmente que Cristo era o Messias, mas que o seguiam, estavam escutando o que ele estava falando e provavelmente eles estavam ali por outro motivo. Eles estavam em busca dos milagres, em busca do alimento, mas eram discípulos no sentido de ouvir o que Cristo estava falando e segui-lo, não necessariamente acreditar e tomar aquilo como um modo de vida, não pelo menos do jeito que se espera que deveria ser feito. O segundo uso da palavra discípulo pode também ser usado aqueles realmente salvos, aqueles realmente crentes que escutavam o que Cristo dizia e o seguiam. Mas a palavra de Cristo, a palavra de Deus ainda se refere ao uso do termo discípulos como num sentido um pouco mais estreito, ainda mais estreito, mostrando aqueles que realmente têm um compromisso, aqueles que realmente estão firmados e alicerçados na palavra de Deus. Normalmente essa palavra se referia ali aos 12 que estavam mais perto de Cristo, né? Incluindo até mesmo Judas, que mais tarde vai o trair, que então até pode se referir não só a alguém muito próximo de Cristo, como um descrente que o seguia por outros interesses, né? Então, veja, esses 3 usos estão aparecendo na palavra de Deus. E o versículo 60 diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido as palavras, disseram. Então, quando ele fala discípulos aqui, ele não está falando de verdadeiros salvos. A gente vai ver isso ao longo do texto.
Ele está falando sobre seguidores de Cristo que estavam ali seguindo a Cristo, mas por outros interesses, né? Esse é um uso ali da palavra. É o mesmo uso que vai aparecer no versículo 66. Ele vai falar: à vista disso, muitos dos discípulos abandonaram. São essas pessoas que estavam seguindo a Cristo, mas não porque realmente criam quem Cristo era e realmente aceitavam tudo que ele falava. Esse texto, inclusive, é uma prova disso. O que eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos, nesses breves momentos que a gente vai ter junto, a primeira coisa que eu queria mostrar é que a verdade de Cristo não é popular. O verdadeiro evangelho não é popular. As palavras de Cristo, o discurso de Cristo, ele não é popular. Cristo não tenta fazer amigos, vamos dizer assim, com o discurso dele. Se você notar no versículo 60, muitos dos discípulos dizem: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então, diante disso, tendo ouvido tais palavras, que palavras? Né? Que palavras eles escutaram para achar que era uma coisa dura, que era uma coisa difícil? Nos versículos anteriores, a gente não vai ler, mas te encorajo a meditar neles depois, ou você pode abrir lá no comecinho de João 6, e você vai ver que Cristo estava falando em uma sinagoga de Cafarnaum e estava ali confrontando, discursando sobre quem ele realmente era. Ele vai falar para os judeus, né, sobre a verdadeira salvação. E ele vai enfatizar que o único caminho para a salvação é ele, a pessoa dele. Ele vai falar: eu sou o pão da vida. E quem comer desse pão, ou seja, quem me seguir, quem colocar a sua fé em mim, esse vai ter a verdadeira salvação. Esse vai ter a vida eterna. Ele não deixa dúvidas para ninguém que ele é o único caminho para o homem ter a vida eterna. Ele é o único caminho que pode levar o homem para Deus. Cristo deixa isso muito claro. Não só isso, como as implicações disso. Né? Lembra, esse não é um discurso popular, não é um discurso fácil de ser ouvido. E os seguidores de Cristo reconhecem isso. Quando eles ouvem Cristo falar sobre o único caminho, quando eles ouvem falar que ele é o pão da vida, e a questão dele, do seu corpo e do seu sangue e do sacrifício implícito no discurso, eles reconhecem isso e eles falam: olha, isso é muito duro, esse discurso é muito duro. A palavra aqui, original, skleros, quer dizer exigente. É um discurso muito rigoroso, é um discurso muito severo. O que Cristo está falando é algo exigente demais, é algo duro demais. Né? A dificuldade, então, dos seguidores de Cristo naquele momento não era o entender o discurso de Cristo. Eles entenderam. A dificuldade é aplicar o discurso, é aceitar aquilo como uma verdade para você e seguir aquilo. Essa é a grande dificuldade. Então, os seguidores de Cristo, eles não achavam duro, difícil de entender. Não era algo complicado de se entender. Era algo duro de se viver. Algo duro de se aceitar e de se viver com aquilo. E Cristo sabia que eles tinham achado isso. Né? Se você olhar versículo 61, fala: Cristo, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras. Então Cristo, ele sabia ele soube, né, como Deus, obviamente, conhecendo a mente e corações daqueles homens, ele sabia que eles estavam achando aquilo duro, aquilo pesado, rigoroso demais, né? Aquilo estava sendo quadrado demais, não estava dando muito abertura para eles agirem da maneira que eles bem entendiam. Ele sabia disso. E sabendo disso, sabendo que o discurso que ele tinha proferido para aqueles homens foi duro demais e foi realmente um ponto que eles deveriam tomar uma decisão verdadeira na sua vida, você acha que ele fez o quê? Você acha que Cristo falou assim: olha, me perdoa, realmente eu acho que eu peguei meio pesado aí com vocês, né? Olha, se vocês se ofenderam, por favor, me perdoa, não foi bem isso que eu quis dizer? Você acha que Cristo agiu dessa maneira? Não! Né? Nós já lemos o texto, de maneira nenhuma Cristo fez isso, ao contrário. Parece que o texto aqui dá a ideia que ele deixou o discurso ainda mais duro, ainda mais pesado. Olha o versículo 61, ele fala:
lá no finalzinho, né? Isso vos escandaliza? As minhas palavras, Cristo pergunta, estão ofendendo vocês? Vocês ficaram ofendidinhos? Porque pelas coisas que eu acabei de dizer? Lembra que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 1:23 que o Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas escândalo para os judeus? Mesma palavra que ele usa aqui para perguntar se isso vos escandaliza. Então, vocês estão escandalizados porque eu falei que eu sou o pão da vida? Porque eu falei do meu corpo e do meu sangue e do sacrifício? Vocês estão escandalizados com o fato de eu estar afirmando ser o único e verdadeiro Filho de Deus? É o que Cristo pergunta. Até no versículo 62 ele fala: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O que Cristo está falando é: se vocês estão escandalizados comigo agora, imagina na minha ascensão. Imagina quando vocês verem que eu sou mesmo o Deus encarnado. Imagina se na minha humilhação, se a minha humilhação aqui já está, ele como tomando forma de servo, né, já está escandalizando vocês. Quanto mais a minha ressurreição em glória vai causar escândalo em vocês. E Cristo continua. Ele fala: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Vocês não reclamam das minhas obras, é o que Cristo está falando. Vocês não estão reclamando dos milagres que eu estou fazendo e das curas que eu estou proporcionando aqui. Vocês estão reclamando do meu discurso, das minhas palavras, daquilo que eu falo. Mas o que vivifica, Cristo destaca, o que dá vida são as minhas palavras. Ele fala: o que vos tenho dito são espírito e são vida. Lembra lá Romanos 17, fala que a fé vem pelo ouvir, a fé vem pela pregação. E o ouvir vem da palavra de Deus. Pregação da palavra de Deus. Cristo fala: vocês podem estar aqui pelos milagres, mas isso não salva vocês. O que vai salvar são as minhas palavras. São vocês ouvirem e crerem. E crer, obviamente, não estamos falando só de um entendimento intelectual. Nós estamos falando de aceitar na sua mente e coração e passar a viver com aquilo. Então, de fato, Cristo endurece o seu discurso. Ele não ameniza só porque eles acharam um discurso duro. De modo nenhum. E aí você vê ele falando, né, no versículo 64, a descrentes. E Cristo sabia que existiam descrentes ali naquele meio. Sabia, inclusive, que um deles ia o trair. É interessante que discursos duros servem exatamente para separar aqueles que realmente creem daqueles que só falam que creem, daqueles que estão ali por outros interesses. Assim como momentos difíceis na vida, muitas vezes são utilizados por Deus para separar quem são os que verdadeiramente creem e quem são aqueles que só dizem que creem, mas de fato não creem, estão ali por outros interesses. Lembra da parábola do semeador que nós estudamos há meses atrás, ainda no livro de Mateus, capítulo 13, né? Você tem sementes que começam a brotar, mas vêm as dificuldades da vida e elas logo abandonam, elas logo morrem. E Cristo fala: existem pessoas assim. E aqui ele dá um duro discurso justamente para mostrar esse ponto. Existem pessoas que só falam que acreditam, mas quando passam por momentos difíceis ou ouvem coisas difíceis que confrontam, que realmente vão ali na ferida, elas falam: não, esse discurso é muito duro. Algumas vezes vão até falar, né, essa igreja falta amor e coisa desse tipo, como se a igreja tivesse que passar a mão na cabeça de todo mundo, né? Ou ficar aceitando determinados tipos de pecado. Mas Cristo sabia disso. E ele faz um discurso duro, lógico, de propósito, para separar aqueles que não crerem. Né? Só um grande parênteses aqui, lógico que o contexto está falando de crentes e descrentes, mas esses momentos difíceis, momentos duros, muitas vezes servem também para mostrar o verdadeiro nível de comprometimento dos salvos. Né? Inclusive, um pastor colega, ele falou assim: essa quarentena vai servir para aqueles crentes que sempre davam a desculpa de
não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo, não oro porque eu não tenho tempo. Aí ele falou assim, eu quero ver o que eles vão falar agora. Na maioria, né, que está aí impedido de sair de casa e outras coisas. E é verdade. Nesses momentos difíceis, eles vão ser úteis também para medir aí o nível de comprometimento dos verdadeiros salvos. Mas não é isso que Cristo está falando, então feche parênteses. Cristo sabia que discursos duros iam servir para separar aqueles que realmente criam daqueles que estavam ali só por interesse. E ele faz esse discurso exatamente com esse propósito. Cristo não alivia, porque ele quer mostrar aqui, não só para os fiéis, mas para nós hoje, que nem todo mundo que fala realmente está ali com o propósito correto. Muitos estão com segundos interesses e discursos duros, momentos difíceis são importantes. São importantes porque vão nos mostrar quem realmente está compromissado com a verdade de Deus, quem realmente crê e segue a Cristo pela motivação correta. E os discípulos, então, depois, os seguidores, né, depois de ouvirem, muitos discípulos, diz o versículo 66, abandonam e já não andavam com ele. Eles ouviram o discurso. Eles perceberam as implicações que estavam embutidas, carregadas, subentendidas naquele discurso. Eles entenderam que seguir a Cristo era muito mais do que só ver os seus milagres. Era muito mais do que só estar ali se alimentando de graça e tendo cura quando eles precisassem. Era muito mais do que só ver as maravilhas que Cristo estava realizando. Envolvia um comprometimento verdadeiro. Envolvia o abandonar suas vontades. E aí, quando eles perceberam isso, quando eles foram confrontados com isso, a palavra de Deus, muitos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Sabe, muitos crentes ou muitos evangélicos hoje, né, que é o termo da moda, eles querem ver os milagres, eles querem participar das bênçãos, eles querem compartilhar as bênçãos, querem ouvir, receber, né, as bênçãos. Mas a verdade é que poucos querem abrir mão das suas próprias vontades, querem abrir mão dos seus próprios desejos para seguir o mandamento de Deus, para seguir as palavras de Cristo. Poucos, eles querem deixar prazeres temporários desse mundo para juntar tesouros celestiais. E isso ocorre não porque as pessoas não entendem o que a palavra de Deus diz. Ao contrário, elas entendem, a maioria das vezes, entendem muito bem, só que elas não querem ter um compromisso. Elas não querem pagar o preço que a palavra de Deus exige. Eles entendem o discurso, entendem o preço que eles precisam pagar, entendem aquilo que eles precisam abandonar e aquilo que eles precisam seguir. Eles simplesmente escolhem, optam por fazer, não, isso eu não quero. Eu não vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão daquilo, eu não quero abandonar esse meu estilo de vida. Então, eles abandonam a Cristo, como diz o versículo 66. Muitas vezes esse abandonar não quer dizer viver sem religião nenhuma, né? Muitas vezes o abandonar é buscar uma outra religião, buscar ou inventar muitas vezes, né, um cristianismo, uma versão do evangelho mais light, uma versão mais fácil, onde eles podem ao mesmo tempo aliviar suas consciências, né, com uma religiosidade disfarçada, mas continuar fazendo aquilo que eles gostam, continuar vivendo do jeito que eles preferem. Então, muitas vezes, isso também é abandonar Cristo, porque, de fato, eles estão diluindo o Evangelho e esse, na verdade, Paulo vai falar, nem é o Evangelho verdadeiro. Isso é qualquer outra coisa menos o Evangelho. Sim, a verdade de Cristo, como eu falei, ela não é popular. Mas, apesar de não ser popular, a verdade de Cristo vale mais do que qualquer outra coisa. A verdade de Cristo vale mais do que qualquer outra pessoa. Então, a verdade de Cristo, ela não é popular, mas ela vale mais do que qualquer outra coisa, ela vale mais do que qualquer outra pessoa. E depois, então, de muitos o abandonarem, depois de muitos entenderem o que Cristo exigia e o abandonarem, Cristo volta para os 12. Ele olha para os 12, versículo 67, e pergunta: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Então ele olha para os 12 e pergunta assim: e vocês? Vocês também vão embora?
Vocês também querem me abandonar? Ele confronta os outros 12. Os outros 12, os 12, eles escutaram o mesmo discurso. Eles estavam ali e escutaram igualmente o restante aquilo que Cristo tinha falado. Então Cristo pergunta para eles: e vocês? Vocês também vão me abandonar? Vocês também vão parar de andar? Vocês também vão parar de me seguir? E aí entra então a maravilhosa resposta de Pedro, né? Sempre ele, já vimos e estudamos um pouquinho sobre Simão Pedro, mas ele responde, né? De uma maneira maravilhosa: Senhor, versículo 68, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então ele fala: Senhor, se nós formos embora, para onde nós iríamos? Para que outro lugar a gente iria? É só o Senhor, são só as suas palavras que conduzem para Deus, que conduzem para a vida eterna. Então Pedro reconhece e Pedro aceita quem é Cristo. Ele reconhece que de fato Cristo é o único caminho. E as palavras de Cristo são a única verdade de Deus. Não existem muitas verdades, não existem muitos caminhos. Lembra? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não existe outro modo de se chegar a Deus a não ser por Cristo Jesus. Parafraseando aqui João 14, 6. Pedro reconhece isso. Não são vários. É um único. Não são muitas verdades. A gente vive na época do relativismo, pós-relativismo, mas a verdade não é particular para cada um. A verdade é uma só. Não são muitos caminhos. O caminho é um só. E Pedro reconhece isso e ele continua, versículo 69, né? Ele fala: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Senhor, nós não só temos ouvido e compreendido as suas palavras, como nós temos crido no Senhor. Nós temos colocado a nossa fé nas suas palavras, na sua pessoa e naquilo, obviamente, que o Senhor diz. Nós temos visto que o Senhor é mesmo o Santo de Deus, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o ungido, o Messias, o Deus encarnado, é o Senhor. Nós temos ouvido o Senhor e nós temos presenciado, testemunhado que o Senhor é realmente quem de fato diz ser. Uau, né? Que resposta, que resposta, declaração incrível de Pedro sobre a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto muitos abandonaram a Cristo por causa do discurso, por causa das suas palavras, Pedro, ouvindo as mesmas palavras, ouvindo os mesmos discursos, ele confessa a Cristo de uma maneira maravilhosa. Então, olha só como é nítido e como é importante o verdadeiro evangelho e pregar o verdadeiro evangelho. Ele vai fazer distinção entre aqueles que verdadeiramente creem e aqueles que estão seguindo a Cristo com segundas intenções e não creem de fato, estão só buscando suas próprias satisfações. Enquanto muitos têm o abandonado, diante do mesmo discurso, Pedro reconhece quem é o Filho de Deus. E você? Você já reconheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você já reconheceu a Cristo como o único capaz de perdoar os seus pecados, o único capaz de te dar a vida eterna, te dar a certeza da salvação? Se você ainda não fez isso, eu quero te falar, hoje você pode fazer isso. Você pode fazer isso agora mesmo, onde você está. Você pode se ajoelhar e você pode abaixar sua cabeça e orar para Deus perdoar os seus pecados. Você pode olhar para a palavra de Deus e você ter certeza da salvação em Cristo Jesus. Se você está vendo essa mensagem e não sabe como fazer isso, coloca um comentário aí embaixo, eu vou ficar mais do que feliz em poder te mostrar como você pode fazer isso. Eu quero entrar em contato com você e poder mostrar para você como você pode ter a certeza da vida eterna, como você pode aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador, como você pode receber o perdão dos seus pecados através do sacrifício de Cristo na cruz. Mas talvez a maioria, pelo menos esse é o foco, né, para a nossa igreja, você já tenha feito isso. Você já reconheceu a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador.
Então a pergunta que eu gostaria de fazer para você é: será que você tem mantido a sua vida em Cristo como única opção? Será que em meio a todas essas preocupações, em meio a todas essas necessidades, em meio a toda essa, principalmente essa loucura que a gente está vivendo hoje, né, dessa pandemia, será que você tem buscado como você deveria buscar e reconhecido como você deveria o reconhecer? Será que você tem entendido que buscar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, qualquer outro lugar, além de ser uma busca vã, é pecado contra o Senhor Jesus Cristo? Será que você tem olhado para Cristo não apenas como seu único e suficiente Salvador, como meio para a salvação, mas também como seu único e suficiente meio para viver aqui, independente de qualquer outra coisa, independente da situação em que você pode estar passando, em que nós estamos passando? Então, eu peço que você, que já aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, ore e peça para o Espírito Santo apontar as áreas da sua vida em que você não tem feito isso, não tem reconhecido Cristo como a sua única opção, única e suficiente opção. Você tem confiado em você mesmo, você tem confiado em outras pessoas, você tem confiado no seu trabalho, eu não sei, ou qualquer outra coisa. Mas todos nós estamos suscetíveis a isso. Em determinadas áreas da nossa vida, confiarmos em nós mesmos e falar: não, Senhor, deixa que essa área aqui eu cuido. Deixa que isso aqui o Senhor não precisa se preocupar, isso é pecado. Em todas as áreas da nossa vida, nós, como salvos, como filhos de Deus, devemos olhar e falar: Senhor, para quem iremos nós? Senhor, aonde mais eu vou buscar orientação? Senhor, aonde mais eu vou confiar? Senhor, para onde mais eu vou correr? Em qualquer situação, a não ser para o Senhor. Ora, meu querido, e peça para o Espírito Santo apontar as áreas da sua vida onde você tem falhado nisso. E se arrependa. Confia em Cristo. Independente do que seja, independente do que você tem que abrir mão, independente do que você tem que mudar, você precisa entender que vale sempre a pena seguir a verdade de Deus. Sempre. Porque Paulo vai falar: aquilo que nós vamos receber é incomparavelmente melhor com um pouco de sofrimento que nós vamos ter aqui na Terra. Que essa verdade possa não apenas ser entendida para nós intelectualmente, mas ela possa ser vivida, principalmente nesses tempos que nós temos passado, tempos de dificuldade, que outras pessoas possam olhar para nós e elas realmente possam ver Cristo na nossa vida, no nosso modo de agir, no nosso modo de falar. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz. Obrigado porque ela discerne, Pai, a nossa mente, ela consegue penetrar no nosso coração. E nós agradecemos ao Senhor, porque através desse episódio que o Senhor passou e deixou registrado na sua palavra, nós podemos tirar lições valiosas para nós hoje. Pai, eu rogo por aqueles que ainda não o aceitaram como seu único e suficiente Salvador, que eles possam se arrepender, que eles possam chegar diante do Senhor e o reconhecer como o Senhor soberano das suas vidas, e que eles possam buscar o Senhor para alcançar, Pai, a vida eterna, possam abandonar e deixar aquilo que eles precisam, que eles possam depender unicamente do Senhor. E também por aqueles que já o assentaram, que o Senhor possa também trabalhar nas nossas vidas, para que em todas as áreas da nossa vida nós possamos buscá-lo como a única e suficiente fonte para tudo que nós precisamos. Por favor, Pai, nos ajuda a sermos luz em meio a trevas, a sermos sal para esse mundo, e que nós possamos dar razão da nossa fé para todos os que quiserem ver, para todos os que estiverem ao nosso redor. É isso que eu rogo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Eu vou repetir, estou com muita saudade de estar com os irmãos, espero que esse tempo passe logo. Continuo orando por cada um de vocês e orando para que o mais breve possível nós possamos estar juntos novamente, louvando e bendizendo a nosso Deus. Tenham todos uma ótima semana. Até mais.